Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, nosso Criador, o amor e a ternura e a misericórdia de Jesus Cristo, nosso irmão e Redentor, a luz e a força e a santidade do Espírito Santo, Paráclito, Consolador, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao programa Palavra para o Teu Dia da Comunidade Lux Divina. Aí onde está na circunstância concreta do seu dia, com ideias claras e distintas. Ore comigo, ore conosco ao Deus da vida, nesta Semana Santa, nesta Semana Maior, nesta Semana de Graça, através da oração conclusiva das laudes de terça-feira da Semana Santa. Oremos. Deus eterno e omnipotente, concedei-nos a graça de celebrar dignamente os mistérios da paixão do Senhor, para merecermos alcançar o seu perdão. Ele que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, a alegria do Senhor é a nossa força. O Evangelho deste dia extraído de São João, capítulo 13, versículos de 21 a 38. Naquele tempo, dito isto, perturbou-se Jesus inteiramente e afirmou: em verdade vos digo, que um de vós há de entregar-me. Então os discípulos olhavam uns para os outros, sem saberem de quem ele falava. Ora, um dos discípulos, aquele que Jesus amava, estava à mesa junto do peito de Jesus. Simão Pedro fez-lhe sinal e disse-lhe: pergunta-lhe de quem fala. Inclinando ele sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: quem é, Senhor? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o bocado que vou molhar. E molhando o bocado deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E depois de engolir o bocado entrou nele Satanás. Disse-lhe então Jesus: o que tens a fazer, falo depressa, sem demorar. Mas nenhum dos que estavam à mesa compreendeu a que propósito lhe dissera isto, porque, como Judas era quem tinha a bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe tinha dito: vai comprar aquilo de que precisamos para a festa, ou então que desse alguma coisa aos pobres. Tendo, pois, tomado o bocado, Judas saiu imediatamente, e era noite. Depois dele sair, Jesus disse: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, Deus também o há de glorificar em si mesmo, e glorificá-lo-á sem demora. Filhinhos, ainda estou um pouco convosco. Procurar-me-eis, e como disse aos judeus, também vos digo agora: para onde eu vou, vós não podeis ir. Um novo mandamento vos dou: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, vós também vos deveis amar uns aos outros. É por isto que todos saberão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Disse-lhe Simão Pedro: para onde vais, Senhor? Jesus respondeu: para onde eu vou, não podes tu seguir-me por agora. Seguir-me-ás depois. Disse-lhe Pedro: porque não posso seguir-te agora. Por ti darei a minha vida. Disse Jesus: tu darás a tua vida por mim. Em verdade te digo, não cantará o galo sem tu me haveres negado por 3 vezes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por este santo Evangelho, perdoai-nos, Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Caríssimos irmãos e irmãos, durante esta grande semana, que é a Semana Santa, nós vamos vivendo aqui um crescimento neste caminho que conduzirá Nosso Senhor à cruz e posteriormente a sua ressurreição. Sim, vamos vivendo este caminho. Este caminho em que há vários intervenientes, vários protagonistas, mas um só é o verdadeiro protagonista. Um é
o protagonista. Portanto, a leitura que acabamos de ouvir nos vai inserindo. Se no domingo celebramos a entrada triunfal de Jesus, lemos o grande Evangelho da Paixão. Ontem vimos Maria que ungia os pés de Nosso Senhor com este perfume de nardo que exala. Eu tenho um perfumezinho que trouxe da Terra Santa. Da última vez que estive, das 3 vezes que lá fui, trouxe sempre um bocado de nardo. Este perfume que recorda então este momento em que Maria ungiu os pés de Nosso Senhor. Hoje, Jesus anuncia a traição de Judas. Jesus anuncia a traição de Judas. E no fundo a nossa reflexão de hoje centra-se exatamente neste personagem que, de certa forma, simboliza também aquilo que nós somos, ou seja, Judas vive uma grande intimidade com Jesus, ou seja, é um amigo de Jesus, e eu ouso dizer, é do grupo restrito de Jesus. E a mim sempre questionou, porque, desculpem a expressão, por que motivo, eu ia dizer por carga d'água, desculpem, por que motivo Judas terá traído Jesus? Judas experimentou os milagres de Jesus, a palavra poderosa de Jesus. Judas conviveu intimamente com Nosso Senhor. Judas entrou nos lugares mais íntimos da vida de Jesus. Judas presenciou os grandes feitos realizados por Nosso Senhor. Judas esteve em todos os momentos deste caminho de Jesus, desde o momento em que Jesus chamou a si os apóstolos para o seguirem, e os discípulos, essa multidão que o seguia, porque acreditava que ele era o Messias, ele era o Emmanuel, o Filho de Deus, o enviado, o Filho do Homem, nessa expressão teológica que remete ao Antigo Testamento. Portanto, a questão é, por que motivo Judas terá traído Jesus? Meu irmão e minha irmã, os mesmos motivos que Judas, ou pelos quais Judas traiu Jesus, são os mesmos motivos também hoje pelos quais nós continuamos a trair o Senhor. É que muitas vezes, tal como Judas, fazendo uma leitura psicológica deste personagem, este homem que entra na história de maneira negativa, porque quando fez-se noite, Judas deixou-se dominar pela noite. E nós também muitas vezes nos deixamos dominar pela noite. Esta noite, que não é a noite escura em que nós descobrimos através da dificuldade, do sofrimento, a presença mais intensa de Nosso Senhor. Não, Judas traiu o Senhor. Judas traiu o Senhor. Portanto, Judas traiu o Senhor tal como nós muitas vezes, e eu dizer, muitas vezes também o traímos. Ou seja, quando nós procuramos construir um Deus à nossa medida, quando nós achamos que devemos ser nós a ditar aquilo que Deus deve fazer, quando somos nós que dizemos, se eu fosse Deus, eu faria de tal ou tal forma, quando nós achamos que sabemos mais do que Deus, quando nós pensamos e nos colocamos no lugar do próprio Deus. Portanto, Judas trai o Senhor porque fez-se noite no seu coração. Meu irmão e minha irmã, não permita, e esta semana é a semana, como disse, para refletirmos sobre isto também, não permita que faça-se noite na tua vida, que na sua vida a noite não prevaleça. Os momentos de noites podem ser uma realidade nas nossas vidas, mas não permitamos que a noite seja uma realidade permanente e duradoura. Contemos com o auxílio do Senhor, procuremos o Senhor enquanto Ele se deixa encontrar. Não pretendamos ser nós super-homens que temos a solução e temos as respostas todas. Não, busca o Senhor, procura o Senhor. Deixa-te guiar pelo Senhor. Não te deixe guiar pela lógica da autossuficiência. O que é a lógica da autossuficiência? É achar que tu é que podes. E também não nos podemos deixar guiar pela quietude, né? Ou seja, não fazer nada. Não é nestes desequilíbrios, nesses extremos que desnorteiam a nossa vida. Mas é encontrar nela a razão da nossa vida, é encontrar nele a razão da nossa existência, é encontrar nele a razão para lutarmos e enfrentarmos as noites que nos querem falar. Há tantas noites que não nos deixam dormir, há tantas noites que nos inquietam,
Há tantas noites, caros irmãos e irmãs, que nos fazem chorar, sofrer. Há tantas noites que nos fazem perder a esperança e a alegria. Mas hoje o Senhor vem ao teu encontro. Com esta certeza, meu irmão e minha irmã, que independentemente do problema, independentemente do que estás a viver, Ele está ao teu lado, Ele quer caminhar contigo, Ele quer dar sentido à tua vida. Portanto, abre o teu coração e deixa-te inundar. Não te desvies como Judas, mas deixa-te guiar e orientar, como Pedro deixou-se orientar finalmente, pela esperança que brota do encontro com o Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém.